Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Você sabe qual é a melhor mãe do mundo, baseado na Bíblia? Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dá um like, clica no joinha e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam também abençoadas. Se liga na história para não perder nenhum detalhe e vem comigo. O único ser humano que não teve mãe foi Adão, mas ainda assim Eva, além de esposa, foi como uma mãe para ele. E por isso em Gênesis 3:20, o próprio Adão deu-lhe o nome de Eva, que significa aquela que dá vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. A Bíblia fala de muitas mães abençoadas. Sara foi a mãe de muitas nações. Agar foi uma mãe cuidadosa, que escolheu uma esposa para seu filho Ismael. A mãe do rei Lemuel deu-lhe uma série de conselhos de grande valor, inclusive foi ela quem disse: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Débora se levantou como mãe para Israel. Joquebede foi uma mãe sábia, que escondeu seu filho Moisés por 3 meses para que não fosse morto. Depois, colocou-o muito bem protegido em um cesto no rio, tendo o cuidado de impermeabilizar muito bem o cesto para não entrar água, e ainda colocou sua filha Miriam para ficar vigiando. Por esta sabedoria, o filho voltou para ela, para que ela o criasse e ainda recebesse salário por isso. Ana foi uma mãe temente a Deus e amorosa. Ela orou para que Deus lhe desse Samuel. Depois o consagrou ao Senhor e em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 19, diz que todos os anos ela levava uma túnica nova para ele. Batseba, aquela que pecou com Davi, foi uma mãe sagaz e intercessora. Davi havia prometido que o herdeiro do trono seria Salomão, filho de Batseba. Mas quando ele estava velho, Adonias passou a reinar antes mesmo da morte do seu pai. Então, Batseba entra na presença de Davi e intercede em favor do seu filho, e Davi lhe concede o trono. Qual a mãe que não deseja o bem para os seus filhos? A mãe dos discípulos Tiago e João teve a ousadia de pedir para Jesus que na glória, no céu, seus 2 filhos se sentassem ao lado dele, um à direita e o outro à esquerda. Maria, mãe de Jesus, foi uma mãe amorosa. Embora tivesse se descuidado de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade, deixando-o para trás em Jerusalém, na festa da Páscoa, ela voltou para lá e o procurou ansiosamente. Mesmo sem compreender completamente a Jesus, quando ele falava a respeito das coisas celestiais, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49, mesmo assim ela não questionava, apenas guardava tudo no seu coração. O apóstolo João registra no capítulo 2, versículo 5, as palavras dela: fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser. Maria, como uma mãe exemplar, a mãe do nosso Salvador, nos ensinou a obedecer a Jesus. Ela cuidou dele até o fim, esteve com ele aos pés da cruz enquanto ele estava sendo crucificado. E Jesus, por sua vez, também cuidou de sua mãe até o fim, recomendando que João cuidasse dela como sua própria mãe após a sua morte. A Bíblia conta uma história muito linda que retrata o verdadeiro amor de uma mãe. 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, relata a história de 2 prostitutas que moravam na mesma casa. Uma delas teve um filho, e 3 dias depois a outra também teve um filho. Uma noite, enquanto dormiam, a segunda mulher virou-se sobre o seu filho e ele morreu. Ao perceber que tinha matado o próprio filho, ela se levantou à meia-noite e trocou as crianças, deixando o filho morto ao lado da primeira. Quando esta acorda pela manhã para amamentar o seu filho, vê que a criança está morta, mas não é o seu filho. As 2 entram em confronto, não chegam a um acordo e resolvem levar o caso para o sábio rei Salomão. O rei ouve a história e diz: trazei-me uma espada. Quando trazem a espada, ele diz: dividi a criança ao meio e dá metade para cada uma.
A falsa mãe disse: é isso aí, nem meu nem teu, pode dividir a criança. Ao passo que a mãe verdadeira, como é de se esperar de uma mãe, disse: de maneira nenhuma, ó rei, pode entregar o filho para ela então. De maneira nenhuma o matareis. Assim, Salomão conheceu quem era a verdadeira mãe da criança. E todos viram que o rei Salomão tinha sabedoria divina para exercer a justiça. O amor de mãe é tão sagrado que Deus compara o seu consolo como o consolo de uma mãe. No livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 13, diz Deus: como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E foi esse consolo que moveu o coração de Jesus quando ele olhou para a viúva de Naim e a viu chorando pela morte do filho único. Ele moveu-se de íntima compaixão e o ressuscitou. Cabe aos pais ensinarem aos filhos o caminho da obediência e do respeito. A Bíblia diz que o rapaz entregue a si mesmo torna-se uma vergonha para sua mãe. Então, ensine, repreenda, corrija, mostre o caminho correto. Rúben foi um filho que se preocupou com sua mãe. A Bíblia diz que ele achou mandrágoras no campo e lembrou-se de levar para ela. As mães devem ser honradas pelos filhos, e não somente no Dia das Mães, mas todos os dias. A promessa de Deus para quem lhes dá a devida honra é vida longa na terra. Deus fez questão de sacramentar isso como um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Não é um ou outro, é ambos, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz o sábio Salomão: ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E no capítulo 6, versículo 20, ele repete: guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Honre sua mãe todos os dias, dando-lhe a devida consideração, tratando-a com o respeito e a dignidade que ela merece. E em troca, Deus te dará vida longa e bênçãos. Tenha consideração pela sua mãe, tenha apreço, estima e jamais a trate com desdém. Não importa a idade que ela tenha ou a condição em que ela se encontra, é a sua mãe. Um filho deve trazer alegria para os seus pais, não somente quando criança, mas até a velhice. Quantas e quantas vezes sua mãe perdeu horas de sono esperando por você? A Bíblia diz em Juízes capítulo 5, versículo 28, que a mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que demora para vir o seu carro? Por que se demora para ouvir o som do seu carro? Quando você lê esse versículo isolado, você acha que Cícera era um menino que ia chegar na van escolar. Mas não. Você sabe quem era ele? Era um jovem, chefe do exército de Canaã, com reputação de um guerreiro invencível. Mas era tão ligado à sua mãe e sua mãe a ele, que entrou para o cântico de Débora. Uma mãe espera ansiosamente por seus filhos. Mãe, normalmente, é a primeira palavra que uma criança balbucia, quando ainda não sabe nem falar. Minha neta está nessa fase. Mamã, mamã, mamã. Mãe é algo sagrado para todos nós. O salmista disse no Salmo 113, versículo 9, que ninguém é como o Senhor nosso Deus, que faz com que uma mulher estéril se torne uma alegre mãe de filhos. Para finalizar, a melhor mãe do mundo é a sua. Ninguém faria por você o que sua mãe fez ou faz. Mesmo que haja outras mães no mundo mais perfeitas que a sua, por você, elas não fariam o que sua mãe fez ou faz. Fariam pelos filhos delas, não por você. Respeite, honre, trate com dignidade a sua mãe enquanto você a tem, enquanto há vida. Desfrute tempo juntos. Que Deus em Cristo abençoe a todas as mamães. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.